galera do terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam acompanhando. Hoje é a nossa aulinha de história e geografia. Na aula de geografia, nós vamos fazer alguns exercícios de fixação, porque a gente já teve bastante vídeo com todas as explicações, certo? Já na aula de história, nós vamos entrar em um assunto novo. Vocês lembram que semana passada nós falamos sobre os índios? Nós falamos sobre os primeiros habitantes do Brasil, sobre os costumes, sobre a alimentação, o jeito que eles se vestiam, o que eles faziam, qual era o modo de sobrevivência deles, como eles brincavam, qual eram os costumes onde eles moravam. Vocês lembram? Quem não viu, vamos ver para poder entender melhor, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos continuar o assunto sobre os primeiros habitantes do Brasil, sobre o descobrimento do nosso país. Mas hoje nós vamos falar de quem chegou aqui, que foram os portugueses. Alguém já ouviu falar nos portugueses? Então vamos lá. Portugueses, nós vamos abrir o livro na página 12 de História e acompanhar a leitura com a tia. Vamos lá? O povo brasileiro se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa do território, que antes era habitado apenas por povos indígenas. Lembra que eu disse que os índios são os primeiros habitantes, porque antes no Brasil só haviam eles aqui? Logo depois, os povos portugueses chegaram e começaram a colonizar. O que é colonizar? Chegou todo mundo e começou a morar e começou a fazer com que o Brasil começasse a virar colônia. Era habitado desse modo, a população brasileira tem, entre outras influências culturais, as desses dois povos, que são os portugueses e os indígenas. Os portugueses chegaram em nossas terras em 1500. Nesse período, os europeus promoviam uma grande expansão marítima para desbravar os oceanos. O que é desbravar os oceanos? Conhecer, passear pelos oceanos, andar pelos oceanos. Para que eles faziam isso, pessoal? Para encontrar riquezas e descobrir novos territórios, descobrir novos lugares. Além disso, os portugueses e outros povos europeus procuravam descobrir diferentes rotas. O que são diferentes rotas? São lugares diferentes, cada vez em um lugar diferente, para ver se eles descobriam coisas novas. E eles queriam que levasse ao comércio das valorizadas especiarias e originarias das Índias, no Oriente, que a Índia, na época, já era rica. E eles queriam também encontrar. Nesse desenho aqui, nós temos as caravelas, que era o meio de transporte dos portugueses. Antigamente, os portugueses só andavam de caravelas, pois eles andavam pelos outros para eles conseguirem dar sabor na comida e ficar comida maravilhosa. Então, eles usavam e procuravam isso para dar sabor aos alimentos e também fazer alguns remédios e produtos de belezas. As especiarias eram revendidas por preços altos na Europa, gerando grandes lucros ao comerciante. Então, eles achavam e revendiam na Europa. Vendiam esses produtos num valor bem alto para os comerciantes, e assim eles ficavam cada vez mais ricos. Jogo rápido. Encontre no diagrama os nomes de algumas especiarias que a gente acabou de aprender. Vamos procurar? Tem canela, cravo, gengibre, açafrão e cânfora.
Nós já aprendemos que todo lugar precisa de um mapa, né? Todo lugar tem um mapa, todo lugar tem alguma coisa para a gente conseguir se guiar. Os mares também têm. Observe esse mapa aqui. Ele foi produzido, pessoal, em 1507. Esse é o primeiro registro histórico e é a primeira representação do continente americano. Quem fez isso foi um design da América. Olha que legal. Esse aqui já é o mapa do mar, antigamente. E esse daqui é o nosso mapa atual. É o mapa mundi. E aqui também, ó, aparece todos os nossos oceanos, ó. O Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Índico. Tá vendo, pessoal? Oceano Glacial Ártico. Ó, aqui são os mapas dos nossos oceanos. Jogo rápido. Compare dos dois mapas e as representações diferentes. Conversa com os colegas. A gente já viu a diferença, né, pessoal? No número 2, tá falando que as viagens marítimas duravam dias e eram grandes aventuras, né? Acontecia de tudo, porque eram demoradas. Crie um pequeno relato em seu caderno narrando uma viagem imaginária. Imagina como se você estivesse naquela época e passasse dias navegando dentro de uma caravela. Você vai criar uma história no seu caderno, ok? Tá lá no exercício número 1. Na página 14, nós vamos falar da exploração do trabalho indígena. Então, pessoal, o que aconteceu? Só havia os índios aqui no nosso país, né? E aí os portugueses chegaram com várias coisas diferentes, com várias coisas que os índios não conheciam e que eles ficaram muito curiosos para ver. Porque os índios eram primitivos, né? Então, muita coisa eles não conheciam. Roupas, maquiagens, perfume, espelho. E aí os portugueses perceberam essa inocência dos índios. E o que eles começaram a fazer? A explorar o trabalho indígena. Inicialmente, os portugueses exploraram o pau-brasil. O que é o pau-brasil? É uma árvore muito comum, que tinha muito dela. E nessa árvore era possível extrair um pigmento, uma tinta vermelha, e que os portugueses começaram a atingir os tecidos. E aí faziam vestido, blusa, roupas da cor da tinta que eles conseguiam extrair. Os indígenas realizavam trabalhos de extração das árvores, o carregamento de troncos, até as embarcações. Eles pegavam esse pau-brasil e levavam para as caravelas dos portugueses. Porque, além deles conhecerem bem as matas, os indígenas eram mão de obra abundante, ou seja, tinha muito índio. E era barato. Mais tarde, para a realização de outras atividades, os portugueses começaram a capturar e a escravizar esse povo. Em troca do trabalho, os portugueses ofereciam aos indígenas objetos de pouco valor, produzidos na Europa e desconhecidos por eles. É o que a tia estava falando. Os índios não conheciam muita coisa. Então, para eles, era uma coisa muito legal, uma coisa muito valiosa. Mas, na verdade, para os portugueses eram coisas simples. Como, por exemplo, espelhos, colares, ferro. Esse tipo de relação, que era essa troca que os portugueses faziam com os índios, era chamado de escambo. Apesar de o processo de colonização envolver a exploração de riquezas, a dominação da escravização dos povos indígenas
também aconteceram muitas trocas culturais entre os povos indígenas e os portugueses. Muitas coisas os índios ensinaram para os portugueses que eles já faziam antes e os portugueses para os índios. Então, houve uma troca de cultura, uma troca de conhecimento. Aqui também nós temos um jogo rápido. Quais eram as vantagens da mão de obra indígena para os portugueses? Assinale V para verdadeiro e F para falso. Os povos indígenas conheciam as técnicas de extração e de pigmento de tingimento de tecido? Não, né? Porque os índios nem tinham roupas, né? Então é falso. Os povos indígenas conheciam profundamente as matas e o território brasileiro? Verdadeiro, os povos indígenas conheciam tudo. O comércio de indígena escravizado foi levado para a Europa e outros continentes, gerando grandes lucros para os portugueses? Falso. Os povos indígenas construíam uma mão de obra barata e abundante, disponível no território conquistado pelos portugueses, que era aqui? Verdade, né? Agora, na página 15, nós vamos observar 2 mapas. Um da época de 1534, que são os mapas das capitanias hereditárias. E o outro é um mapa de hoje em dia. É um mapa atual, que é Brasil político. Aonde tem estrelinha é capital federal. E aonde tem um quadradinho é capital estadual. Lembra que politicamente a gente fala disso muitas vezes? Então, as capitanias hereditárias eram terras, eram lugares que passavam de pais para filhos. Entendeu? Passava de um para outro, por isso se chamavam capitanias hereditárias. Aqui nessa página nós vamos falar dos portugueses e a formação do Brasil. Em 1500, os portugueses desembarcaram pela primeira vez no território que hoje forma o Brasil. Ou seja, em 1500 foi o ano em que os portugueses chegaram aqui no nosso país, no Brasil, quando avistaram o Monte Pascoal, na chamada Costa do Descobrimento, localizada na Bahia, nas proximidades da cidade de Porto Seguro e de Santa Cruz, Cabralha. A forma de ocupação e de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização foi decisiva para a formação do território e do povo brasileiro. A arquitetura também é uma importante marca da colonização portuguesa. Nas cidades históricas coloniais de diversas regiões do país, é possível ver a arquitetura com um traço forte que marcou o período passado. Com o intuito de extrair riquezas, de tirar riquezas do nosso país, os portugueses foram ocupando grandes extensões, grandes lugares de terra, expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas, organizando produção de mercadorias e construindo vilas e cidades. Aqui na página 16, nós vamos falar da colonização portuguesa, que foi quando eles decidiram ficar aqui. E aqui marcou a formação do território, suas fronteiras e sua imensa extensão. Além disso, colocou contato diferentes povos e diferentes culturas. Começou a se misturar, né, com o nosso povo. Essa cruz aqui é a cruz que foi instalada na praça onde foi realizada a primeira missa do Brasil. Por isso que colocaram a cruz, para poder mostrar que foi nessa praça a primeira missa do Brasil. Essa missa foi realizada em 1500, na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Costa do Descobrimento, na Bahia. A cidade recebeu esse nome em homenagem
a Pedro Álvares Cabral, que é o responsável pela chegada das caravelas portuguesas, que foi quem descobriu o Brasil, né, pessoal? Em 1532, o rei português decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Ao chegarem aqui, eles construíram a primeira vila. O nome da primeira vila que foi construída aqui no nosso país se chama São Vicente. Ela estava localizada no litoral do estado de São Paulo. Nessa vila, os portugueses deram início à organização das atividades econômicas, que eles começaram a trabalhar. E eles começaram a trabalhar com a mais importante desse período. O que era a atividade econômica mais importante do período de 1532? Era a plantação de cana e a produção de açúcar. Porque eles plantavam cana-de-açúcar e produziam o açúcar. A atividade açucareira logo se tornou bastante lucrativa, ou seja, começou a dar muito dinheiro e se espalhou pela faixa de litoral. Em torno das propriedades onde se produzia açúcar, foram se formando vilas e cidades. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador. Então, a primeira cidade que nós tivemos fundada no Brasil foi Salvador. E isso foi em 1549, lá no estado da Bahia. A sua construção foi uma iniciativa de Tomé de Souza. Tomé de Souza que decidiu a construir uma nova cidade, porque as vilas, as casas e a população estavam aumentando. Então tiveram que formar logo uma cidade. Além de ser a primeira cidade, Salvador também foi a primeira sede do governo português. O mapa a seguir mostra as vilas e as cidades que existiam a partir da instalação do governo. Quando começou a formar o governo, começaram a formar outras cidades. Olha que legal. Tá vendo? No mapa, é possível perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil estava dividido em duas grandes porções de terra. Tá vendo? Eram divididos por terras. Do lado direito da linha era o Tratado de Tordesilhas, que ficavam no domínio dos portugueses. E do lado esquerdo era domínio dos espanhóis, antes mesmo da chegada dos portugueses. O acordo foi estabelecido entre as duas nações, que eram os espanhóis e os portugueses, que dividiam essas nações. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. E esse tratado era o que fixava essa linha imaginária entre os dois povos. Então, pessoal, agora nós vamos pegar o nosso caderno de história, fazer, como sempre, o nosso cabeçalho e copiar os exercícios. Então, os exercícios estão bem facinhos e é para responder de acordo com o que a gente acabou de assistir agora, que é o nosso vídeo explicando todo o conteúdo da página 14 até a página 17, certo? Isso, da página 12 até a página 17. No livro de história, na página 13, pede para que você imagine uma viagem pelos oceanos e crie um relato. Lembra que a tia falou que estava no caderno? Então, no número 2, está pedindo para que você responda de acordo com a página 12, 14, 15, 16 e 17. Ou seja, todos esses exercícios vocês vão fazer com o livro do lado, tá, pessoal? Tendo dúvida, não sabendo o que responder, pega o livrinho e consulta. Primeira pergunta. O que os portugueses ofereciam aos índios em troca do trabalho? Lembra que a tia acabou de falar o que eles ofereciam? B. Qual foi a primeira cidade fundada no Brasil? Eu acho que tá bem fácil, hein, pessoal? C. Em que ano os portugueses desembarcaram pela primeira vez no Brasil? A tia também falou. Vamos olhar? O que era o pau-brasil e para que servia? Muito fácil. E.
Quais eram as atividades econômicas mais importantes no ano de 1532? E F. Desenhe o meio de transporte dos portugueses e espanhóis. Escreva o nome e explique o que era. Lembra que a tia falou que era tipo um navio? Então, vocês vão desenhar aqui bem bonito, vão falar o nome que se dava e para que e o que ele era. Pessoal, capricha, tá bom? Até a próxima aula. Beijinhos, amores. Bom final de semana. Não esqueçam de assistir a aula e fazer todos os trabalhos da tia Tininha, ok?